que a gente tem que saber um pouquinho mais da vida, da trajetória e do despertar da consciência dessa nossa querida convidada Eliane de Araújo. Cadê você, Eliane? Olá, boa noite, Ana. Boa noite aí, pessoal da internet. Tudo bem? Agradeço o convite, antes de mais nada, tá? E parabéns pelo seu trabalho aí, muito lindo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Já conheço você há muitos anos, é que você não sabia. Ah, mas a gente se viu lá na Consciência outro dia, né? É que então... lá passa muitas pessoas, né? Mas muito bom. Pessoal, essa nossa convidada aqui, ilustre, com essa voz de menininha, que ela ainda... Um dia eu cresço. Então, essa pessoa que é incrível, ela já é diretora da Consciência Cósmica, para quem aqui é de São Paulo, conhece, há mais de 25 anos, né? Com essa cara de menininha, e a voz de menininha, ela já tem a consciência há 25, a consciência já fez maioridade. Já bodas de prata, né? Não pois é, pois é. Né? E ontem ela trazia uma pessoa que muita gente que gosta de estudar física quântica deve ter ouvido falar da eubiose, né? Deve ter ouvido falar de uma pessoa que dava aula na eubiose e que era o antigo aí, amigo nosso do coração, professor Ademar Ramos. Eu tinha o hábito, na época que ele dava as suas palestras na Rádio Mundial, era de sábado, então eu parava tudo que eu fazia, porque acho que era entre 1h30, uma coisa assim, para ouvir o que o professor falava. E ele se dispunha sempre aí no local da Consciência Cósmica, que é perto da Paulista, viu, pessoal, que não sabe, que está aqui fora de São Paulo, e ele lá, pessoalmente, eu fui em várias palestras dele, aí, uma pena que ele nos deixou, mas eu acho que ele foi lá ajudar o povo lá de cima que está precisando também, ele de lá está intuindo as pessoas aqui embaixo. Não é mesmo, Eliane? Professor Ademar Ramos, grande consciência. A gente chamava ele de professor Google, porque tudo que perguntava ele sabia. É impressionante. Ele ficou conosco na Consciência Cósmica, ministrando cursos sobre teosofia, cosmogênese, antropogênese, etc., durante 10 anos, né? Aí ele desencarnou em 2012 e deixou realmente muita saudade. Mas é uma consciência incrível. Um ano marcante, né? Um ano marcante, né? Se você for ver. Sim, de grandes mudanças, né? Mas ele tá entre a gente também, né? Se tudo é um grande estamos juntos ainda, né? Com se o grande universo é um grande a gente tá ligado ainda, né? No coração. Para quem conhece também, algumas pessoas que passaram e que passam ainda pela consciência cósmica, como o Milton Schultz, que é um grande astrólogo, que ficava também dando as aulas lá na consciência, e agora o professor Laércio Fonseca. E todo mundo que fala de ET aqui no nosso canal, viu, Eliane? Sabe? Então, eles pedem para que eu traga o professor Laércio. Ele está bem atribulado aí nos cursos que ele dá, também lá no Ashla dele, né? Mas ele tem vindo aí bastantes vezes aí que ele tem vindo na Consciência Cósmica, né? Todo mês. O professor Laércio Fonseca todo mês está conosco e ele foi o primeiro palestrante da Consciência Cósmica, né? Então a gente fala isso sempre. A consciência foi inaugurada com a palestra dele. E foi antes eu conhecer o Ademar Ramos, inclusive, que o Laércio está lá, né? E ele é um grande amigo, e ufologia ele entende, né? Muito querido e um ser humano incrível, com certeza. Uhum. O Ademar Ramos, uma curiosidade, eu conheci ele num programa de TV. Eu fui falar lá de numerologia e ele foi falar de teosofia. Foi lá na TV São Caetano. Foi lá que eu conheci o Ademar. Ele não estava nem na Mundial ainda, na Rádio Mundial, né? Aí foi que eu convidei ele para ir para a Consciência Cósmica. Né? São Caetano deve ser um lugar meio mágico, né? Porque nós temos aí o Hélio Couto. O Hélio Couto eu gosto dele. Eu não conheço pessoalmente, mas eu estudo muito, assim, gosto, vendo os livros dele também, né? Ele é uma gosto muito das ideias dele. E São Caetano é um lugar lindo, mágico, lógico, eu nasci lá, você acha? Eu nasci então tem que saber, né? E o professor Hélio Couto, graças a Deus, eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras pessoalmente também, e também ir ao encontro dele para
fazer a ressonância, né, que ele fazia para que a gente pudesse ter aí aquelas ondas para a gente acelerar aí o nosso despertar, né? Eu acho que ele deve ter tido aí uma boa parcela do meu impulso para tomar decisões em algumas coisas, e ainda continua. Mas, Eliane, eu sei que você tem uma história muito longa, mas que a gente vai querer que você conte um pouquinho, porque ela, pessoal, ela é escritora, olha só, a menina é polivalente, está pensando, olha, ela é diretora da livraria Espaço Esotérico, que é a Consciência Cósmica, que fica aqui pertinho da Paulista, tá, gente? Né? Então, depois ela vai dar o endereço direitinho para vocês. E também ela é uma comunicadora da Rádio Mundial. Muitas pessoas já devem ter ouvido ela falando sobre alguns temas, também sobre numerologia, que também eu gosto demais. Então, assim, é muito bacana toda a trajetória. E, além de tudo, ela é uma escritora talentosíssima, tá? Onde ela aí tem 3 livros que eu vou depois pedir para que ela fale um pouquinho. Mas conte a sua história, Eliane. Eu quero deixar você à vontade, tá? Então, tudo bem. Fica à vontade. O meu interesse por essa área metafísica surgiu muito cedo, né? Eu tinha uns 12 anos, e em Santo André morava um casal dos meus tios e meus primos, e aí eu gostava muito de brincar lá, né? E meu tio, eu ia na casa dele, imagina, gente, eu tinha 12 anos, né? Isso tem mais de 40 anos, né? Ele tinha pêndulo na casa dele, pirâmide, né? Numa época que não se falava muito nisso, não tinha tantos espaços holísticos, né? E, por sorte, eu pedi assim para os meus pais, deixa eu dormir aqui, minha mãe deixava. E eu ia dormir onde? Na biblioteca do meu tio, tinha uma caminha, um sofá, né? E eu nem dormia, eu ficava ali nos livros como, na época, né, O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, Alegria e o Triunfo, Lourenço Prado. Ele colecionava a revista Planeta, eu tinha uma pilha da Planeta, né? Lembra do Planeta? Lembro. E aí, né, eu pedi emprestado os livros dele, Lobsang Rampa, o autor, né, que tinha a Terceira Visão, Manto Amarelo, etc. E aí eu lia, então com 12, 13 anos, eu mergulhada nesse universo e levando para casa os livros. E eu achava incrível, falei, nossa, existem essas coisas, né? Porque só se encontrava nos livros, não tinha meios de comunicação como hoje. E aí eu pensava, quando eu crescer, eu quero trabalhar com essas coisas, né? Eu não sabia bem como. Depois na faculdade, né? Eu não cresci tanto, enfim, mas na faculdade eu fui fazer bacharelado em matemática, com ênfase em processamento de dados, né? Então eu sou bacharel em matemática, analista de sistemas, mas mesmo assim eu tinha esse sonho de trabalhar com essa área, né? Que eu achava muito interessante, desse mundo invisível. Né? Racional para o espiritual. Bem diferenciado, do racional para o espiritual. Exatamente. E os meus amigos da época, que eram analistas de sistemas, trabalhavam em grandes empresas também, eu trabalhei na General Motors 5 anos, né, como analista de sistemas também. Aí eles não entendiam muito, sabe? Eu ficava falando projeção astral, saída do corpo, eram as minhas conversas, o pessoal me olhava meio de lado, assim, né? Aí, né? Como é que é isso, né? E eu lembro um dia, era bem jovem, tinha uns 20 anos, e eu tive uma experiência, né, de saída do corpo. Eu sabia que podia sair por causa dos livros que eu li, e ficava brincando com isso. Eu falei, nossa, eu vou me imaginar que eu sou um pedaço de gelo derretendo na cama, como se fosse um gelo, né, para ter aquela soltura, né? E aí eu consegui, né, uma projeção astral, aquele som, né, um zumbido que você ouve no momento da projeção, tudo aquilo. E eu me lembro que eu cheguei no trabalho contando para todo mundo, né? Para os meus amigos. Gente, vocês não acreditam, eu saí do corpo, vi meu quarto, vi... Então, assim, eu fui um pouco diferente, assim, nesse sentido, né? Então, não podia dar outra coisa do que fundar um espaço holístico, né? Que hoje é a Consciência Cósmica, que já tem 26 anos, né? Então, assim, é uma curiosidade. Eu ia pescar com esse meu tio, e ele me contava, né? Os estudos dele, a gente conversava muito, e eu grudava nele, queria saber de tudo. Agora, minhas irmãs já não se interessavam, né? Então, eu acho assim, nada contra, mas acho que é da pessoa mesmo, né?
Você era fora da caixinha. Acho que eu sou até hoje um pouco, mas não, acho que eu não sou tanto, não. Tenho um monte de amigo fora da caixinha, então já o patinho feio já encontrou a sua família. Então, mas assim, e a sua família ela foi te dando força? Ou ela teve algum momento que, de repente, falava, ai, Eliane, menos, ó, o computador está chegando agora, a internet está aí começando, né? Não, Então, o computador demorou, né? Demorou. Dessa época ali dos 2 anos, 13, 14, não tinha computador, não. Estou falando de 40 e poucos anos atrás, 43, por aí, né? Aí vocês calculam a minha idade, né? Bom, a minha mãe, meu pai, né? Eles eram católicos, né? Assim, aquela coisa de primeira comunhão, católicos, mas eles gostavam de ouvir, né? Aí eu já comecei a mexer com pêndulo. Com 15 anos, eu fui fazer curso de radiestesia radiônica com o professor Abelardo Gonçalves Dias, que escreveu um livro sobre pirâmides, acho que foi um dos primeiros, ele já tinha muita idade, lá no Centro de Pesquisa Científica e Psicotrônico de São Paulo, que era em Moema. Que depois, quando ele faleceu, o professor Juan Ribot assumiu o local, né? Ele foi o diretor, né? O professor Juan Ribot, quem conhece radiestesia, né? É um ícone, ele já está com mais de 80 anos. Então, com 15 anos, eu já estava sentadinha vendo Foto Killian, essas coisas de pirâmide, pêndulo, radiônica. Só que os meus amigos da classe tinham mais de 40, tinha 50, que é o público que frequenta hoje a consciência cósmica, né? Nessa faixa etária. Então, eu acho que assim, o meu despertar para essa área começou cedo, porque eu sempre gostei muito, né? E quis entender um pouco mais do universo, né? Também. Eu nunca... mesmo quando meus pais, por exemplo, fazer primeira comunhão, eu falava assim, puxa, porque eu não conseguia entender a religião, sabe? Eu não conseguia. Até hoje eu respeito todas, mas eu me imagino assim, né? Até um exercício. Se você se imaginar sentado numa estrela, vendo todo o cosmos, o universo e o planeta Terra lá longe, sabe? Você na tua estrela vendo o cosmos do planeta Terra, entender que Deus é tudo isso, incluindo o planeta. Eu sempre pensei assim, e da minha estrelinha, observando o planeta, eu via pessoas brigando por causa de religião. Essa é a verdade, essa é a verdade. Quando a verdade é muito maior do que esse minúsculo planeta chamado Terra. Por isso que eu pus o nome do espaço de consciência cósmica, né? Então, eu acredito que todas as religiões são válidas, são importantes para a evolução humana, né? Mas eu sou assim, se eu vou no budismo, eu gosto, se eu for no evangélico, eu acho lindas as músicas, se eu for na Umbanda, eu acho interessante, onde tem luz, eu acho lindo, né? Então, não consigo me colocar em nenhuma religião, né? Eu sinto que eu sou filha da luz, acredito em Deus e no universo, mas as religiões eu abraço todas que falam de amor e que cultivam o amor, né? Que é o objetivo verdadeiro delas, né? Somos todos um, né? Eu acho Sim. Que dividir está errado, né? Eu acredito que a gente tem que se unir, não dividir, né? As religiões, aquelas que vão para o lado bom, como você falou, que não está desejando mal para ninguém, todas vão para o mesmo caminho. Sim, e são importantes, né? O ser humano, desde sempre, né, buscou algo a mais, né? Algo além. Os indígenas, né, tinham o trovão, era o Deus, né? Tudo aquilo nas forças que vinham da natureza, o xamanismo, né? Muito antigo. Então, é importante essa conexão. Eu acho que a gente compreender que somos seres cósmicos vivendo uma experiência na Terra temporária. Temos uma passagem, né? Recebemos de ida e volta, ninguém tem pressa de voltar, nem eu. Mas, assim, é uma experiência temporária e o que acontece é que nós nos identificamos com essa personalidade, né? E aí, de repente, damos muita força a alguns aspectos que causam sofrimento. Porque se nós nos desvencilharmos dos apegos, né, das teias que a gente... Falo que é como se fosse uma aranha, né? A gente vai construindo teias das ilusões aqui no planeta e a gente se prende nas próprias teias. E é isso que causa o sofrimento. Quando a gente se livra das teias das ilusões, a gente volta a ser feliz como criança que fomos um dia. Mas aí a gente daqui a pouco cai em outra teia da ilusão, né? A gente vai criando o nosso mental.
ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com as ilusões. Que a personalidade na Terra, né, na encarnação, ela nos traz, as emoções, as paixões, né, os apegos, isso faz parte do projeto Terra, né, de fato. E por isso que a gente tem que estar sempre buscando algo mais, essa conexão da luz eu vim, da luz eu vou, né? Quando você nasceu, o que você ouviu? Ai, mamãe deu a luz, né? E a luz é você. Só que a gente esquece disso, a gente se desconecta, né? E até um dia que a gente chegar numa iluminação, aí sim, você vai estar conectado para sempre. Enquanto isso não acontece, é importante o despertar da consciência do orar e vigiar, né? Todo dia. Falar, olha eu de novo nas ilusões, né? Caí de novo na armadilha. E aí a gente vai aprendendo, né? E se lapidando. Com muita paciência, né? Conosco mesmo. Como que você consegue sintonizar que você está numa armadilha se você está naquele meio, né? De repente, como que você percebe, ixi, agora aqui é armadilha? Eu acredito que quando a gente tem consciência que existe um corpo de dor, e esse corpo de dor está ativo, você fala, olha, você observar o sofrimento, né? Você parar e observar, olha, eu estou sofrendo. Ser o observador. Quando você observa, você está num outro nível, que é no nível do eu sou, e a gente consegue fazer isso, mesmo que na hora a gente não consiga. Quer um exemplo? Sabe aquele dia que você acorda ótimo, tá tudo bem, de repente você pega uma minhaca daquelas, né? Você dá um mal-estar, uma dor de cabeça, alguma coisa, ou você entrou numa faixa vibratória negativa, ou por um obsessor, ou você mesmo produzindo aquilo, e você percebe e fala, pera lá, isso daqui não sou eu, né? Esse não é meu estado, né? O meu melhor estado. Você se observa. Aí você vai se observando, né? Ué, peguei uma energia, né? De repente você vai, toma um passe, faz uma oração dentro da sua crença, toma um banho de sal grosso, sei lá. E você tira aquela energia. E você tem consciência que aquilo é uma carga que você pode ter pego, emocional sua mesma produzido ou de alguém. Mas quando você tem consciência de se observar e falar assim, nossa, olha como eu tô, gente, e você até brinca com seus amigos, fala, nossa, eu tô tão chata hoje que nem eu me aguento, eu tô muito chata, nossa, eu não tô legal, eu não estou legal, né? Porque esse não é o meu estado natural. E aí você procura sair disso, né? Porque às vezes a gente sabe que pode chegar aqui, quando você tá bem, né? E de repente você cai a vibração, e você pode detectar, por que eu atraí isso? É externo? Fui eu mesmo? O que eu ando pensando? Nossa, eu estou muito negativo. Aí você acaba atraindo uma vibração negativa também, né? Para quem acredita de obsessores e tal, e você vai ficando mal e vai afundando. Agora, quando você fala, opa, olha só, você pode ficar em depressão na cama e piorar, né? Claro. Ou você pode pedir ajuda, né? Pedir ajuda para um terapeuta, para um médico, para um psiquiatra, mas procurar sair disso. E a gente consegue detectar. Pelo menos eu consigo, né? Falo, nossa, hoje eu estou muito chata, nem eu me aguento. De onde vem isso? Aí você vai observar, você vai pesquisar, né? A gente sabe, né? Se observar, né? Eu acredito que sim. Você acredita que karma existe? Eu acredito que sim, né? Mas eu não sei assim exatamente o que eu vou tentar definir karma do meu jeito, tá? Karma, eu acredito que é algo que acontece como uma equação matemática que vai dar um resultado, né? E essa equação matemática, ela tem alguns fatores que vieram do passado. E se você agir da mesma forma, você vai ter o mesmo resultado. Então, de repente, você vai produzindo sempre o mesmo karma por atitudes suas que continuam sendo as mesmas. Então, o resultado vai ser o mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa muito irritada, que briga, que só arruma confusão, ela já traz essa confusão dentro dela mesma. E isso entra numa repetição, num padrão repetitivo. Então, muitas vezes, vida após vida, ela repete, né? Porque ela está até viciada nisso. A mente dela está viciada, o comportamento dela está viciado naquilo. Às vezes é bebida, às vezes é um comportamento emocional,
agressivo, não sei exatamente qual, aí existem vários, né, fatores. Então, o karma, para mim, vem de uma repetição de um padrão que você criou no passado. Né? A partir do momento que você adquire consciência e você coloca nessa equação matemática uma outra variável, o resultado muda, né? De repente, aquela pessoa, né, sei lá, ela é viciada no comportamento, sempre aquilo, e ela consegue, de alguma forma, quebrar aquele padrão de repetição através do estudo, do conhecimento, da meditação, ou de alguma forma, ela sai de uma faixa e eleva a consciência, aí ela vai observar o padrão e ela vai perceber que ela está errada. Porque enquanto ela está identificada com o padrão, ela não consegue ver. Você não consegue resolver um problema no nível que ele foi criado. Você tem que estar no nível acima, através da consciência, da observação. Né? Por isso que a meditação é importante. Que você observa, você consegue observar a personalidade. Né? Quando você está em paz, no eu sou, você observa o teu comportamento. Então, esse karma começa a ser quebrado porque você colocou uma variável na fórmula. Não muda o resultado? Muda o resultado. Você mudou, você quebrou aquilo. Eu não acredito no karma na forma de castigo, mas sim do padrão de comportamento que a pessoa carrega. Ela pode ter matado alguém no passado porque ela era muito impulsiva, raivosa, e ela traz isso com ela ainda, ela vai estar repetindo, né? Mas, enfim, talvez no espiritismo, né, o que se diz é que, de repente, aquela pessoa que matou, né, ela tem, a pessoa que foi a vítima, ela tem o direito de pedir um reajuste. E aí, sim, de repente, um nasce filho do outro. Eu acredito nessas coisas, para que a lei do amor possa imperar nesse caso, né? Eu acredito também Talvez nisso. a lei do perdão, né? O perdão por aquela situação que muitas vezes passa desapercebido, né, na vida das pessoas, né? E achar que tudo é ruim. Mas o perdão, sabe? Eu não consigo aceitar essa coisa. Ai, gente, perdoa. O perdão não é racional. Às vezes você vai numa igreja, o padre fala assim, né? Nada contra os padres, eu adoro todas as religiões, lembre disso. Mas aquela coisa assim, ai, perdoa. Por que você não perdoa? O perdão não é racional. Você não consegue perdoar porque você quer, né? Eu imagino que o perdão tem o seu tempo. Porque causou uma dor. Essa dor causou uma ferida. E essa ferida, ela tem um tempo para cicatrizar. Alguns perdoam mais rápido porque esse processo de cicatrização, de uma maneira ou outra, acontece por uma graça divina, ou porque por um momento, enfim. Mas não é igual para todo mundo. Não adianta falar para uma pessoa que acabou de ter um filho morto, ai, perdoa o bandido, sabe? Não é tão simples assim, né? Não é porque ela não quer perdoar, nossa, ela não quer perdoar, não é isso. É como se você jogasse uma madeira numa fogueira. Essa madeira, ela tem um tempo de combustão, tem um tempo para que essa madeira se dissipe. E o perdão é a mesma coisa. A madeira, como se fosse a dor, existe um tempo para se dissipar. Isso pode ser, de repente, horas, dias ou vidas, né? A gente não sabe. Isso vai do processo de cada um, mas não é racional. Então, eu acredito que ninguém deve se sentir culpado por não conseguir perdoar, sabe? Porque não é racional. É uma graça divina que acontece no momento certo, como o desabrochar de uma flor. Quando que a flor desabrocha? No momento dela, né? E é muito bom perdoar, porque você se liberta da dor. Né? Nesse sentido, ele é muito saudável, mas não acredito que é algo racional, não. Senão seria melhor, né? Se fosse, né? Simples até. Nós temos aí o exemplo daquela família japonesa que perdeu o menino, que depois eles saíram, né? Por todas as vias aí, inclusive pelas comunicações, na televisão e tudo mais, onde eles vestiam a camisa do menino, né, que foi assassinado provavelmente por uma pessoa conhecida da família, né, e a dor daquele casal deve ter sido muito grande para eles reverterem numa fundação, né, para ajudar as crianças que também estão desaparecidas, de alguma maneira, reverter isso em amor, né, mesmo sabendo que é difícil perdoar, porque ele foi até a cadeia, né, lá onde foi a Sim, e é só com muita sublimação, né, dessa emoção que eu consegui, mas não são todas as pessoas que conseguem.
né? Isso lembra a mestra Kuan Yin, né? Que é a deusa da máxima da compaixão. Ela é amor puro, né? Ela é amor puro. Mas enquanto a gente não chegar nesse nível, mas assim, tudo bem, mas é importante a gente procurar alcançar isso, né? Mas não digo que é algo fácil para todos, não é. Não é. E nesse sentido, não sentir culpa, porque às vezes a pessoa quer perdoar, mas ela não consegue ainda. Mas é bom se colocar no caminho, né? Pelo menos aí tentando expandir a consciência de que é necessário para não carregar muitas pedras, né, para a próxima encarnação, né, porque não adianta falar, eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente, porque você está negando a possibilidade de encontrar com ela numa outra vida. Então é melhor você continuar a história, né? É bom desatar os nós nessa, né, já que... Vamos tentar amenizar a situação. Normalmente isso é com ex-marido, né? O ex-namorado, eu detesto aquela pessoa, nunca mais eu quero ver na minha frente, né? E de repente você fala, não, se ajuste, não precisa, perdoar não é esquecer, né? É você trabalhar uma convivência harmônica para que isso não seja voltar lá na frente e encarar tudo outra vez, é muito pior. Então, se harmonize. Uma vez eu li algo assim que você pode amar a todos, mas você precisa escolher quem senta à sua mesa. Também, né? Não é assim. Sim. É o que você falou, de não esquecer, não pode esquecer, né? Porque às vezes a pessoa pode querer fazer o mesmo com você, né? Então, exatamente. Então exatamente, você pode amar todo mundo, mas você escolhe quem se aproxima ou não, né? Também. Isso é sabedoria, até como defesa, né? Sim. Sim. Vai convidar o bandido para jantar, não dá, né? Tomar um cafezinho, né, lá em casa. Com mais compaixão que você tem. Olha, tem um livro aqui especialíssimo, viu, gente? Que eu trouxe lá da livraria da nossa querida, mas a Eliane de Araújo ela vai contar um pouquinho sobre esse livro, que chama-se Liberdade do Ser. Como que você escreveu esse livro? O sopro aqui dessa florzinha que muitos aí, na infância, né, sopram essa nuvem de liberdade, né, o fluir dessas gotinhas de pluma, parece uma pluma, né, essa plantinha. O que te inspirou para essa liberdade do ser? Então, assim, de criança eu era muito tímida, muito mesmo, né? Eu até brinco, né? Minha mãe falava assim, vai comprar salsinha na quitanda. Eu queria morrer. A quitanda era na esquina. Gente, vou ter que ir lá comprar salsinha, ter que pedir para o moço. Eu tinha 10, 12 anos, uma vergonha, eu ficava vermelha. Quando eu fui trabalhar na General Motors, eu fui trabalhar com 16 anos, né? Aí eu tinha que falar com os engenheiros, né? Estagiária ainda. Nossa, eu pegava o telefone, eu ficava vermelho, eu acendia de ficar quente. Então, eu era muito tímida. E esse livro, eu acho que surgiu assim num momento que eu me libertei dessa timidez, dessas correntes, né? E me aceitei a ser quem eu sou, independente da crítica alheia. Então, a liberdade de ser tem a ver com isso, a libertação no sentido de ser quem você é, de você aceitar como é, não ligar para as críticas, porque a timidez é um aprisionamento, a pessoa sofre muito, perde muitas oportunidades na vida, é uma dor que só quem passou é assim sabe, né? É muito difícil. E eu carreguei isso até a faculdade, entendeu? Então, quando eu escrevi esse livro em 97, aí eu já estava na Rádio Mundial, né? Na rádio eu já estava há alguns anos, tal. Foi quando eu comecei a dar palestras. E, inclusive, eu lembro que a primeira palestra que eu fui dar na Nirvana, em São Caetano do Sul, foi sobre numerologia. O meu pescoço, ele inflamou. Ele inflamou. Sabe quando você fica com o pescoço duro, assim, tem que ir no hospital? Eles puseram aquele negócio branco, assim, sabe? E eu fui dar palestra. De nervoso, de medo, gente. Eu que era muito tímida, né? Mas eu falei, não, eu vou dar palestra. Porque até ir para a rádio, eu fui, né? Em 93, mais ou menos 94, eu fui para a rádio, mas na rádio era só você e o microfone, né? E não tinha câmera, né? Não tinha câmera, mas só falar também. Não tinha plateia, até aí tudo bem, mas, nossa, né? Falar em público e tal, mas eu aceitei, porque aí a rádio me deu uma projeção, comecei a receber convites para palestras, e eu fui com medo e tudo.
E aí, a primeira coisa que eu vi foi assim, depois que eu terminei a palestra, é claro que eu tirei aquele negócio branco lá, né? Parecia um robozinho, mas dei a palestra ali, e tinha talvez umas 20, 30 pessoas na palestra. A sensação que eu tive foi, nossa, eu não morri. Foi o que eu pensei. E quando você começa a falar do tema que você domina, você realmente vai embora, né? Então, eu comecei a falar de numerologia, fui e tal. E aí a outra foi mais fácil, foi mais fácil. Então, esse livro eu escrevi talvez para assim, ajudar as pessoas a se libertarem, né? Dos medos, da comparação com o outro, que causa toda essa dor, né? Que se chama de timidez, que na verdade é um orgulho disfarçado, né? A pessoa tímida, ela é muito orgulhosa, ela se preocupa com a autoimagem, o que vão falar de mim, o que vão pensar, né? E quando você desarma essa estrutura e observa e vê que é assim que ela funciona, é muito interessante, porque aí você muda, né? Tipo assim, você vai dar uma palestra. Se você escorregar, imagina você subindo para o palco, você dá um escorregão, né? Uhum. Aí todo mundo ri, se for uma coisa engraçada, não machucou não, tá? Uma coisa engraçada, todo mundo ri, você ri junto, entendeu? Porque você está se aceitando como é, com naturalidade. E aí você até o carisma, né? Eu falo que quando a alma se mostra tal qual ela é, nós damos a isso o nome de carisma. E aí você é natural, e aí você fica uma pessoa agradável, todo mundo gosta de você porque você se aceitou, você está gostando de você. Então, esse livro, ele fala sobre isso. Ser você, ser único, ser o ser que você é. Se todos ao seu redor forem laranjas, você tem o direito de ser verde-limão, porque o que importa é ser natural e não normal. Porque o normal, como padrão, é criação dos homens, não é? Agora, enquanto natural, é criação de Deus. Sabe? E o bonito é ser natural, né? Todos nós somos diferentes, até os gêmeos, as mães sabem que são diferentes, né? Tem suas diferenças de comportamento, de voz, sempre tem uma peculiaridade na realidade. Então, se a gente se Deus fez todos diferentes, né? Por que a gente fica se comparando, ser igual ao outro, tá? Então, a liberdade de ser, esse livro tem a ver com esse momento de libertação e ajudando outras pessoas a se libertarem, né? E é uma florzinha que você pôs aqui muito significativa, né? Que ela é tão assim desvalorizada às vezes, né? Lá no meio do jardim, ela cresce como mato, né? Isso. E não tem muito valor de comércio, porque ela se desfaz, né? Mas é uma plantinha que está ali, que chama atenção pela sua própria timidez, como isso, né? Você falou muito bem, essa plantinha aqui, essa florzinha, muita gente encontra com ela pelo caminho e assopra. Olha que simbolismo lindo, né? Que você conseguiu dar nessa capa aqui do livro. Eu gostei muito. E é uma delícia, né, soprar. Até hoje eu sopro. Se eu encontro uma dessa daí, eu não deixo, não. Você faz um pedido, lembra? E sopra, né, para o mundo, assim, né, para espalhar. Sim, sim. Então, e assim, a importância da gente também continuar sonhando, né? Sonhando com as coisas que você tem à sua volta. Lembra quando a gente ia para um lugar tranquilo, que você vê as nuvens, você começa a ver formas na nuvem, né? Tem muito a ver também, você poder liberar essa imagem. É interessante essa coisa das formas, né? Porque a gente vê o que está dentro da gente. Porque se você não conhecesse um gatinho, você não ia ver o gatinho na nuvem. Não é verdade? Então, a gente reflete o que está dentro, é quase um espelho também. Uma vez, um colega meu, ele tinha pintado um quadro. E aí ele chegou para mim e me mostrou. Eliane, olha esse quadro que eu pintei. Falei, que lindo, é uma cigana celebrando a vida, assim, de braços abertos, né, dançando. Ele olhou com 2 olhos desse tamanho. Falei, Eliane, não é? Eu pintei Jesus sangrando, porque Jesus estava crucificado. Eu coloquei toda a minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia nesse quadro. Só que eu estava muito feliz na época, eu vi uma cigana dançando, porque era um desenho um pouco abstrato, mas depois eu vi que era Jesus sangrando, eu vi uma cigana de vermelho dançando, né? E muito feliz, né? Então, a gente vê nas nuvens, nessa coisa da criança mesmo, aquilo que está dentro da gente, né? Sim, sim. Tem tudo a ver, né? E a gente, às vezes, reprime tanto as crianças, né? Desde a infância, quantos nãos que elas recebem, né?
E quantas oportunidades que, às vezes, elas podem ter de descobrir certas coisas, e se você for comparar os nãos e os sim, é muito mais não do que sim, não é? Sim, verdade. E as crianças são as coisas mais lindas, né? Assim, uma vez eu estava, assim, num trabalho, né, espiritual, assim, e chegou um índiozinho, amiguinho, né? Como se fosse um espírito amigo, tá? Um guardiãozinho, assim. E aí falou para mim assim, um querubim, mas era um índiozinho. Ele falou assim para mim, tia, a gente não precisa crescer tanto por dentro para ser grande. Eu achei aquilo muito legal, porque ele sabia, aquela criança sabia que ela ia crescer um dia, mas a gente não. Imagina você criança, você sabe que vai crescer, mas você não precisa crescer tanto por dentro para ser grande. Você deve crescer só o suficiente para as responsabilidades que o mundo adulto exige. Só. O restante não precisa crescer. Ainda é bom gostar de algodão doce, tomar sorvete, sabe? Coisas assim. Comer, sei lá, um doce preferido aí. Lembrei agora do sagu, né? Um doce que eu gosto, sei lá, doce da sua infância. E você apreciar isso ainda. Gostar da Disney, gostar de flores e fadas no mundo adulto, né? Que eu amo as fadas, inclusive. E assim, não perder esse encantamento da infância, porque senão a gente fica muito chato, fica aqueles velhos muito ranzinza, né? Não é legal, não é bom. Dizem que a personalidade dos velhinhos, ela se acentua com aquilo que ele deixar fluir na juventude. Então, se ele foi uma pessoa chata e ele não se retomar na situação, ele vai ficar um velhinho chato, né? Sim. Aquele cara que foi exigente o tempo inteiro, ele vai querer ser exigente, numa época que ele não precisa exigir nada, né? Mas ele quer exigir, ele é bravo, ele é chato, ele é invocado. Então, vamos policiar as nossas emoções, as nossas atitudes, para não nos tornarmos uma pessoa muito chata de lidar quando a gente precisar de alguém quando for velhinho, né? Eu acredito que ressaltar a personalidade para o lado bom, né? E eu acredito também, isso eu faço desde criança, da gente já plasmar assim a nossa velhice, tipo assim, eu sempre admirei pessoas com idade. Eu já entrevistei, né, no meu programa de rádio na época, a dona Elce de Brigar, não sei falar direito, mas ela que lançou o Gaspareto, né? Ela era a diretora-chefe da revista Planeta. Eu levei ela na Rádio Mundial com 99 anos, depois ela foi para o Jô Soares com mais de 100 anos. Ela estava trabalhando, quando eu fui entrevistar ela, na revista Planeta. Ela era responsável por traduzir do inglês para o português para a matéria da revista. E ainda trabalhando com 99 anos. Né? E ela que projetou o Gaspareto fora do Brasil, nas pinturas, ela que viajou com ele, que levou ele, etc. Então, eu gosto muito de olhar, desde criança, de olhar para essas pessoas, sabe? Eu falo, quando eu crescer, eu quero ser assim. E N velhinhos que eu já conheci, que eu acho incríveis, sabe? Eu acho muito bom. A gente já tem isso na nossa mente. Qual é a crença que você tem de um velhinho, né? Entende isso? Para você crescer já com esse molde, nesse modelo mental interno. Sem padrões, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de usar um cabelo colorido, se quiser, uma roupa colorida, um óculos grande. Não faz mal, né? Feliz. Eu conheci a Dona Maria, que ela faleceu esse ano. Era cliente lá da Consciência Cósmica. E ela foi para o Peru comigo com mais 80 anos, né? E sabe que ela fazia o trabalho dela? Igual eu, ela cuidava de grupos de terceira idade, levava para viajar, ela tinha uma agência de turismo e estava trabalhando ainda. E, então, isso eu acho bacana, sabe? E por que não? Tá? Por isso que é bom cuidar da saúde também, né? Para poder conseguir chegar, né, com a cidade dessa forma. Disposta, ativa, com sonhos, né? Então, isso é movimentar a linha dos sonhos para cada um, acho que é muito importante, né? Você tem aqui um livro que eu vou depois abrir aleatoriamente, que é o livro de Histórias para Sua Criança Interior. Esse é o segundo livro, que foi em sequência a esse que ela falou sobre liberdade do ser. Esse eu achei a qualidade, né, do seu trabalho muito bonito também, na capinha.
que ele traz para a gente, Eliane? Depois eu vou abrir uma historinha para você falar. O que ele significa para você? Então, primeiro, por que eu coloquei esse nome, né, para sua criança interior? Porque quando eu estava com o programa na Rádio Mundial, eu gostava de contar uma história, uma metáfora, curtinha, né, porque o programa tinha meia hora. E aí eu pegava dos livros, né, a internet, acho que estava começando, né, eu fiquei na rádio há tantos anos, uns 30 anos aí. Aí eu começou a ficar repetindo, porque eu tinha programa terça, quinta e sábado, domingo, eu tinha vários programas na semana, e repetia as histórias. Eu falei, e agora, né? Como é que eu faço? Fica chato repetir. Como eu chegava na Rádio Mundial muito cedo, eu sentava lá no sofá, quer saber, eu vou escrever uma historinha. Aí eu escrevia a historinha e contava no dia. E nisso, foram mais de 100 histórias. E o que eu ouvia? De pessoas com idade, inclusive, sabe? Pessoas assim com 60, 70 anos, chegavam para mim, na Consciência Cósmica, ou mesmo na rádio, né? Falava assim, Eliane, eu adoro suas historinhas. Por isso que eu dei o nome Histórias para a Sua Criança Interior, porque o público era adulto, né? E já com muito mais idade que eu, né, na época. E, agora, as histórias, elas têm, assim, uma missão muito linda, né? Que é de ir direto para o inconsciente da pessoa e modificar algo interno delas. Por exemplo, imagina uma pessoa todo racional, né? Um engenheiro, né? Nada contra os engenheiros, mas uma pessoa assim, só racional. De repente você chega para ela e fala assim, era uma vez, né? E começa a contar uma historinha. Aí a criança interior dele, sem querer, ele começa a prestar atenção. E você passa um ensinamento, você passa uma mensagem para ele, que ele talvez não ouvisse se chegasse para ele, porque muitas vezes tem algumas pessoas que acham que sabem tudo, e não aceitam nem discutir. Mas uma historinha tão singela, entende? Que chega, como as parábolas, né? Jesus contou muitas parábolas de uma maneira simples, que tinha ensinamentos profundos, que todo mundo para prestar atenção. Não era uma vez. Era uma vez o quê? Uhum. Né? E aí vai distraindo. E uma forma de escrever histórias também, que eu utilizo, eu sou formada em PNL, eu sou practitioner em neurolinguística, mas eu usei mais, sei lá, eu aprendi, mas eu não trabalho com isso, mas uma técnica que a gente pode usar na escrita é a seguinte. Eu posso falar para você assim, era uma vez uma criança que estava caminhando por um lugar lindo, quando de repente ela encontrou uma árvore de uma fruta muito saborosa. Você só contou isso. Aí a pessoa chega e fala assim, nossa, eu adorei a história da menininha. Eu falei, menininha? Eu falei que era uma criança. O outro chega e fala assim, eu adorei a história da maçã, né? Eu falei, que maçã? Eu não falei que fruta era. Então, eu adorei a história do Adão e Eva. Não, ainda lá estava definido, né? Então, quando você usa a linguagem indefinida na história, ou na forma de escrever, o público ele gosta mais ainda. Por quê? Ele que escolheu a idade da criança. Eu falei que era um lugar lindo. Um vai para a praia, o outro vai para a floresta, o outro vai para a cachoeira. Eu não falei onde era. Eu escrevo metade da história e o leitor escreve a outra, né? Então, as historinhas você desenvolve junto com o leitor. Então, algumas histórias, não todas, mas eu utilizo isso naturalmente e é muito bacana. Aí a pessoa se encanta, porque ela foi para o mundo encantado dela mesma, que está dentro dela. Ela que foi construindo 50% da história, né? Bom, então vamos fazer uma brincadeira com a Eliane aqui, pessoal. Olha, eu vou abrir aqui o Léo, e aí ela vai contar para a gente a historinha da matéria-prima. Ó, é uma historinha aqui que fala sobre a matéria-prima. Então, a frase principal, peraí, que eu tenho que achar minha lente aqui, peraí. Olha, na vida, o que conta não é se você conseguiu ser rei ou rainha, mas sim como você conduziu as tarefas que a vida partilhou com você. Conta pra gente, então, Eliane. Essa história da brincadeira com a reencarnação, né? Todas as histórias aí, você vai ver que tem um fundo, né? Eu não sei contar a história como tá aí, porque eu não decorei ela, né? Eu escrevi há muito tempo. Mas essa historinha, ela fala algo como, né? Que eu me lembro, de uma fábrica de plástico, né? Onde a matéria-prima, que é o plástico, tomava forma.
Então, de repente, o plástico se transforma num lindo ramalhete, né? Outro se transforma numa bola, e assim por diante. Então, aí essas formas começam a conversar entre si. Nossa, eu estou muito feliz, olha, eu me transformei numa bola, agora eu posso brincar com a Mariazinha, né? O outro, ai, agora eu sou uma bela flor, né? Eu posso alegrar o coração de alguém que o namorado dá de presente, e por aí vai. Mas também tem as situações muito tristes, né? Que o cesto de lixo, ele ficou um pouco inconformado, falou assim, puxa vida, né? Eu podia ter me transformado em tantas coisas, e eu sou um cesto de lixo, né? Mas no caso da historinha, ele entende que ele ajuda a Mariazinha lá a organizar as coisas dela, né? Manter o ambiente limpo. E a mensagem dessa historinha no final, depois de muita discussão entre os objetos, né? Que eles tinham um sonho, na verdade. Todos eles tinham um sonho. Só que a realidade era outra, um pouco diferente, mas até que todos entendem que, apesar de tudo, desde o pinico, desculpa, mas, né, pinico, o lixo, a flor, a bola, a boneca, né, a boneca de plástico, todos eles tinham uma função muito importante na vida, né? Então, eu brinquei um pouco com a reencarnação, porque, por isso que eu falo, na vida, não importa muito se você nasceu como rei ou rainha, mas se você levou com maestria aquilo que a vida te colocou, né? As funções que a vida te trouxe, ou as coisas que ela trouxe. Tem até uma historinha, só que essa que eu vou falar não é minha, mas ela complementa, que era uma vez, né, duas ondas, uma onda muito pequenininha e uma onda grande. Aí a onda pequenininha, né, ficou olhando para a onda grande e pensou assim, nossa, triste sina tenho eu, né? Eu tão pequena e miudinha, né? Enquanto você grande e majestosa. Aí a grande onda olha para a pequena e fala, você está enganada. Isso que você está falando de grande ou pequeno é apenas uma ilusão temporária da consciência. Dito isso, as duas quebraram no mar, se fundiram e voltaram para os braços do oceano. Até que, novamente, um dia elas vão se expandir tomando novas formas. E essa brincadeira que eu quis fazer com essa historinha da fábrica de plástico, né? Que a gente hoje, às vezes, né, pela comparação, pelo mundo capitalista também, eu sou mais importante que você, né? Como a grande onda, a pequena onda. E quando as pessoas desencarnam um dia, aquele que foi rei e o que foi plebeu, né? Quem é quem de verdade? Quem é rei e rainha de fato, né? Isso a gente vai descobrir depois, porque o que importa na realidade é a luz do coração de cada um. Esse é o verdadeiro peso em ouro, né? Que tem real valor. Isso está muito escondido, né? A espiritualidade sabe quem é quem, nesse sentido. Quem é rei? O que é ser rei? O que é ser rei ou rainha? É quando esse chakra, ele desabrocha e floresce, você ganha uma coroa. Quando o chakra coronário, através da luz da consciência, vai se desenvolvendo. Então, mesmo a pessoa hoje, às vezes, tem uma função muito simples, está varrendo o chão, está limpando lá o chão do hospital, mas é uma pessoa do bem, que faz aquilo com amor, que faz um rezo, que joga energia boa na água e lava lá o quarto, entendeu? Chamando lá a luz divina, vai saber, não né? Reclama. Não reclama, abençoa, agradece. E às vezes, né, outras pessoas nesse mesmo ambiente que tem uma função muito mais importante, né, pode não trabalhar com tanto amor. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? É aquela coisa, orar e vigiar. Cuidado com as ilusões, né? Porque tudo isso aqui é passageiro. Por isso que também a gente tem que ficar muito de olho, né, no que realmente representa um diploma, né? Porque o diploma, ele é uma conquista, né, daquela pessoa que estudou, passou nas provas, mas nem sempre esse diploma é o que a pessoa realmente vale como pessoa, né? Então, tem pessoas que, às vezes, você tem aí vários diplomas, né, aí na parede e tudo mais, e se colocam na posição do ego, né, o ego muito inflado com tudo aquilo, se achando, você sabe com quem você está falando, certo? E nesse sentir, né, do que você está carregando em papéis, em diplomas, em títulos,
Será que você está sendo o ser humano que a espiritualidade quer que você seja? Ou você está sendo participativo na sociedade, né? O que importa é a luz do coração. Essa frase que eu estou falando para vocês, gente, foi assim. Um dia, minha filha tinha uns 3 anos ou 4. E eu estava com ela na cama, ela era pequenininha, deitada comigo. Só estava eu e ela e a babá na época, né? Tinha uma senhora que morava com a gente, porque eu trabalhava bastante, ela ficava em casa. E aí, interessante, eu senti a presença de uma pessoa no quarto, que cobriu, eu achei que fosse essa senhora, né, que morava com a gente. Chegou, cobriu eu e a Tainá, e me falou, sussurrou no meu ouvido, o que importa é a luz do coração. Falei, nossa, que frase linda, né? A senhora falou, achando que era essa senhora que morava em casa. Aí eu acordei, fui lá para a cozinha e falei assim, nossa, que bonito que você falou, você foi lá no quarto, cobriu a gente, né? E falou uma frase tão linda. Ela disse, Liane, você imagina, eu nem saí daqui, eu acordei, vim direto fazer café, e eu assim, meu Deus, foi tão real, né? Então, eu nunca mais esqueci dessa frase, né? O que importa é a luz do coração. E é por aí mesmo, né? Porque assim, as pessoas às vezes esquecem, né? De passar com essa energia. Tem um filme muito bacana, Corrente do Bem, não é? Que a pessoa... Antigo. Muito antigo, mas é tão significativo, né? Para as pessoas que, de repente, esquecem que existem outras que também podem ajudar, que são gestos pequenos, né? Que podem fazer um grande movimento, né? Do seu bairro, da sua comunidade, para passar para a cidade, para tomar conta das situações, né? E o bem, né? Você está falando da corrente do bem. O bem, a gente faça o bem, não olha a quem, né? Tem uma frase assim também. E se a gente perceber o sol, né? O sol, quando ele lança os raios, ele não escolhe quem aquecer, né? Já pensou? Eu vou aquecer esse, aquele não, né? E seria interessante a gente chegar nesse nível, né? De ajudar por ajudar, não importa quem, na realidade. Né? Porque fazer o bem é fazer o bem, né? Se a gente é um grande o ideal seria, na medida do possível, é claro, a gente não olhar muito, fazer o bem pelo bem, tá? Sem esperar nada em troca, né? Isso daí é um ensinamento bem interessante. E às vezes, né, as pessoas, assim, muito interesse, né? Também. Vou ajudar aqui porque eu vou ganhar ali. Aí, se não recebe de volta, né, sente frustrado e vai cobrar do outro o amor, entre aspas, que deu, né? É complicado. Isso acontece nas relações, inclusive mãe e filho, né? Às vezes, no final da vida, a mãe fica cobrando do filho o amor que ela deu. Só que o amor verdadeiro é aquele oriundo de como se fosse uma cachoeira, uma fonte que você recebe, tem uma canequinha que você pega e você doa, e essa fonte é infinita. Então, você, quando está nessa vibração, você nunca vai cobrar o amor que você deu, né? Agora, quando a gente tem uma consciência mais limitada, que você vai cobrar, como se você tivesse uma bacia com água, que é o amor, você pega a canequinha, vai dando, aí seca a bacia, você quer de volta, fica cobrando dos outros, né? O amor, né, que foi dado. Por isso que é importante a conexão com a fonte, porque aí você nunca vai cobrar, né, o amor que você deu, né? Porque você sabe onde buscar mais, né? Você sabe a origem da fonte. Eu vou pedir para você, então, falar um pouco sobre este arco-íris e o pote de ouro, que a gente sabe que tem uma história muito interessante. Ontem nós falamos, né, pessoal, na live, quem assistiu também sabe que a gente comentou alguma coisa. O que seria o pote de ouro no final do arco-íris, que todo mundo corre atrás, que a gente tem um simbolismo energético nele? Então, eu vejo assim, né? Por que ele está Por que existe essa junção, né? Céu e terra, nessa junção que encontra o tesouro. Você imagina que só existisse o arco-íris, mas não tivesse a terra, e também não teria o pote de ouro, certo? E o que eu vejo, assim, muitos artistas talentosos, criativos, que têm energia da Disney, do arco-íris, ou seja, quando a pessoa vive só nessa coisa do arco-íris, sem a conexão com a terra, ela não encontra a prosperidade, não é? E quantos artistas a gente conhece
fantásticos e que vivem uma vida, assim, muito difícil na matéria. Porque às vezes só fica olhando, olha, né? Fica buscando sua luz, mas desconectado, sem o pé no chão. Aliás, nem tem chão, né? Só tem a coisa do sonho, da borboleta, né? Nesse mundo mais lúdico. O contrário também, você imagina a Terra sem o arco-íris. São aquelas pessoas que, de repente, são muito materialistas, é tudo dinheiro, coisas da terra, desconectado com a luz, não é? E às vezes tem muito dinheiro, mas não tem alegria no coração, não consegue sentir paz, não consegue sentir a alegria da criança, né? Desconectado totalmente das cores, né? Do arco-íris, que tem essa energia mágica da alegria, do encantamento. Então, também elas sofrem muito, porque elas têm a matéria que só o pessoal do arco-íris não tem, mas também o ouro não brilha, né? Não tem nem o brilho, não tem nem o toque do arco-íris para fazer brilhar. Né? Mas você vê que o segredo é quando você conecta os dois. Você está ali na matéria, porque o dinheiro, ele vem, o ouro, ele vem da terra, né? E ele é tocado pelo arco-íris. Então, quando na junção das duas energias, e você tá focado também nas coisas da matéria, mas também conectado com as coisas do céu, é que aí você encontra o verdadeiro tesouro, que é a prosperidade verdadeira, que não é só a matéria, né? Prosperidade em todos os sentidos, saúde, alegria, encantamento, amigos, e tudo isso. Então, a gente não deve negar nem a energia do céu, nem a da terra, como a estrela de 6 pontas, que é a mesma representação, que é o triângulo, né, voltado para baixo, representando as coisas da terra, e o triângulo para cima, representando as coisas da conexão com o céu, que aí sim você encontra a verdadeira harmonia, que eu colocaria um pote de ouro dentro desse símbolo também, né, que é a mesma coisa, na verdade. Realmente, assim, é um simbolismo gostoso da gente ver, mas as pessoas às vezes não se conectam com esse simbolismo, que eu acho que é tão importante, né? Da gente estar ligados entre o céu e a terra e fazer essa busca para a gente poder se materializar. Eu sei que você, na sua loja, né, Eliane, você tem muitas pedras, né? Qual a pedra mais procurada que você sabe? Nossa, eu tenho que repor, vendi. Ela tem muitas pedras, óleos essenciais também, viu, gente? Sim. Então, qual que é a pedra mais procurada? Acho que o pessoal procura muito a turmalina negra para proteção, para pôr na carteira, sabe assim? Eu acho que é uma bem procurada, uma das mais. A ametista, que é aquela lilás, também o pessoal gosta bastante, né? É de transmutação, né? Ligadas a gemem também. Interessante o cristal, né? Porque o cristal, se a gente... O que é o cristal? O cristal, falando em luz, né, do arco-íris, é luz sólida. Você não consegue pegar luz lilás, mas você consegue pegar uma ametista. Você não consegue pegar uma luz vermelha, mas você consegue pegar um rubi, né? Rubi é meio difícil, né? Deve ser um pouquinho caro, né? Mas uma granada, enfim. O cristal translúcido, limpinho, é como citrino, né? Amarelo, é a luz amarela condensada. Por isso, quando a gente trabalha com a energia dos cristais, é a luz mais próxima do estado da matéria. Por isso, aí, quando você utiliza os cristais para a cura do corpo físico, tem um pouco de você assimilar essa energia, né, para você também. Seria, eu diria, a iluminação da pedra é virar um cristal, né? Assim, ela se ilumina. Uhum. O pessoal dizem que a gente tem que ter as 7 pedras, né, de cores diferentes perto de nós, e que cada dia você deveria escolher uma, não deve ficar fixada em uma só, né? Porque cada dia a sua energia pode estar diferente e necessitando de uma delas. Então, não deveria ficar o tempo todo só com uma, não é isso? Faz sentido. E tua intuição pode reger, né? Isso daí, sim. Hoje eu estou precisando de uma energia mais amorosa, porque a gente não está todo dia igual, né? Eu preciso de mais energia, né? Tem dia que você está cansado, aí vai um vermelho. Mesmo as roupas, né? Imagina, todo dia você usa a mesma cor, né? E tem dia que você acorda, nossa, hoje eu estou precisando de um vermelho. É assim, né? Ou de um branco. E assim são as pedras também e tudo, né? E as cores vão contando as histórias aí da natureza, ligados à natureza.
Aqui nós temos o outro último livro que você fez, eu sei que você está aí preparando de repente mais um, né? Porque tudo na vida do escritor, ela é muito cíclico, daqui a pouco ele inventa, vou fazer. E deve ter alguns aí na sua cabeça realmente para ir para o próximo. Tem vários. Olha aqui, dentro de ti, que tudo onde acontece. Tudo acontece, exatamente. E né? Como eu dei o exemplo lá das nuvens, né? Que você falou, eu vi um carneirinho na nuvem, eu vi, né? É dentro da gente que está o carneirinho, senão você não teria visto fora. E realmente esse livro ele é mais profundo, esse livro é mais reflexivo, ele é um tanto canalizado mesmo, ele é tudo na segunda pessoa, é tu, vós, não é? Ele é mais assim formal, ele é um tanto crístico também. A época que eu escrevi esse livro, eu estava levando meu pai teve câncer, né? E ele foi curado do câncer na época e viveu mais de 10 anos, tá? E ele estava indo numa igreja evangélica. E aí ele pedia para eu levar. E eu ia levar, né? Eu falei para você, para mim, religião, né? Tá na luz, tá bem. Eu gostava das músicas, e tudo bem. E eu brinco, né? Eu acho que eu carreguei os mentores evangélicos, né? Porque o livro é todo crístico, ele cita a Bíblia, ele fala de... tem um capítulo que fala sobre o Santo Grau, o outro fala sobre as videiras, né? Toda essa metáfora em relação a isso, fala sobre o Pai Nosso. Então, é um livro, assim, canalizado, eu escrevi e vários capítulos com as letras bem diferentes, né? Eu escuto, eu sou clareaudiente desse ouvido, né? Eu escuto, né? Na hora de escrever, eu não penso, só escrevo, assim, é bem rápido, né? Você tem uma sensação de psicografia, então, você é psicografa em alguns momentos e outras Olha, vezes... eu não sei, talvez sim, porque, por exemplo, eu comecei a escrever um romance que eu não editei ainda, que eu escrevi, tipo, em 4 ou 5 noites, assim, 200 páginas, né? Vem tudo, prefácio, vem o título, o prefácio, e ele é ditado linearmente, não volta uma vírgula, entendeu? Enquanto acontece, eu vejo as cenas, eu vejo o que está acontecendo, eu me emociono, eu choro, eu dou risada, como se eu estivesse vendo e escrevendo ao mesmo tempo, e sentindo os personagens. Então, é tudo muito rápido, né? Por isso, deve ser psicografia, né? Porque eu não vejo um mentor, eu escuto uma voz, né? E ela vai ditando assim, muito rápido. Eu lembro que nesse romance, né? Aí eu perguntava assim, qual é o fim dessa história? Ele falava assim, o mentor, você sabia o começo? Não, né? Então escreve. Tipo assim, só escrever, né? Esse aqui, né? Aqui está dizendo assim, a famosa frase, o homem conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses do universo. Né? Sim, porque é o macro e o micro, né? Quando você mergulha em você, você vai acabar conhecendo Deus, né? Isso já está bem conhecido, né? Que é dentro da gente. E, na realidade, né, a meditação é algo que é de graça, todo mundo pode fazer em casa, mas pouca gente faz, né? Qual é o grande medo do ser humano de se iluminar, né? Que a Peraí que eu vou meditação tirar uma pessoa aqui. Vai falando que eu vou tirar uma pessoa que é a minha gata. Está querendo não, pegar bem, né? Então, da iluminação. Porque, assim, quando a pessoa chegar no nível de despertar verdadeiro, muitas partes dela vão morrer, né? Muitas partes, muitas identidades vão ser integradas, né? A gente não perde partes, a gente integra essas partes. É como se você se jogasse no abismo do amor e uma nova identidade iria surgir com puro amor, né? Como esses mestres que se iluminaram, alguns. Então, talvez a gente tenha muito medo disso, de saber que partes nossas irão se transformar. E aí essas próprias partes não querem se transformar, né? E boicota, gente. Assim, elas não querem desaparecer, né? Então, eu acho que isso que é a trava da meditação, na realidade, né? É o medo dessa fusão com o todo e você, como aquela historinha que a gente contou das ondas, né? De se fundir no grande oceano, de fato. Isso dá medo, né? Isso assusta também. Porque é tão simples, né? Meditar 20 minutos por dia. A gente pode, se quisesse de verdade, mas quantos fazem, né? A gente foge disso. Né? Como que você acha que
seria um processo de agora para frente, porque nós estamos aqui num limiar, né, da transição planetária, para a gente alimentar de uma forma saudável a nossa criança interior, né, para não deixar ela esmurecer, entristecer, porque nós estamos vendo tantas atrocidades pelo mundo, né, e Sim. como que a gente poderia dar dicas de como alimentar melhor a nossa criança interior? Bom, primeiro não deixando essa criança morrer, né? E isso você devia ter feito lá atrás, todos, né? A gente já tem essa consciência que a criança, ela iria ter que dar lugar ao adulto, ela teria que ficar num outro plano. Eu me lembro quando criança, eu tenho uma foto que eu tirei com a minha família, eu tinha uns 9 anos naquela foto, e aquela foto eu tirei, eu falei assim, eu vou tirar essa foto de presente para o adulto que eu sei que você no futuro, que eu serei no futuro. Eu estava, por um lado, muito feliz, eu fiz a cara mais sapeca do mundo, né, estava muito, assim, criança, era uma criança muito feliz, e ao mesmo tempo dava uma tristeza saber que eu estava chegando perto dos 12, dos 13 daqui a pouco, e que eu não ia ser mais criança. Eu falei, eu preciso levar essa criança comigo quando eu crescer. Aí eu lembro dessa foto, eu lembro da textura da roupa que eu estava, da correntinha, lembro de tudo, como se eu estivesse com ela agora, aqui agora, a franjinha. É impressionante, porque eu fiz isso de forma consciente. Eu falei assim, eu vou me levar para o futuro como presente. Tirei essa foto, né? Eu tenho ela ainda. E essa criança está comigo até hoje, né? Mas se você deixou a sua criança para trás, né? A minha eu trouxe junto. Você pode resgatar. Saber que essa criança ela existe em algum lugar e que talvez ela esteja no porão, aí, algum cantinho aí, né? Dentro do seu psiquismo. Com vergonha, lá escondidinha, as pessoas chorando. Chorando. E você imaginar, até você mesmo fazer uma meditação, de você imaginar essa criança, de você ir conversar com ela, pedir desculpas por ter abandonado, né? Ver o que ela gostaria de fazer hoje, o que ela gosta que você deixou de fazer. E às vezes é tomar um sorvete de chocolate, sabe? Assim, uma coisa, às vezes são coisas tão simples, ou brincar mais, enfim. Para você trazer, porque a criança, ela representa a alegria de viver. Ela representa a curiosidade do novo, o querer saber o porquê de tudo, né? A descoberta. Sabe quando você está assim, um amigo chega com um livro debaixo do braço, tal, e você fala assim, pô, que livro é esse? Ah, eu estou estudando, aqui que é? Aqui não sei o que é isso. Ah, eu tô criança, que é curiosa, que está sempre aprendendo, que quer saber o porquê das coisas, o porquê do porquê. E quando você deixa a criança morrer, você envelhece já, não tenho mais nada que aprender, assim, não tem mais nada nessa vida para fazer, não é isso? Aí você ficou um velho chato e cinza, não é? Agora, quando a criança está junto, são aqueles velhinhos, né? Que eles dançam, que eles brincam, que estão sempre, né? Assim, porque a criança está junto dele. Ele sabe que ele é uma criança ainda. Quando? Quando nós tomamos a consciência que somos todos crianças de Deus, aprendendo todo dia, e que Deus vê aquele de 90 anos, né? Como uma criancinha que ainda tem muito que aprender. E isso, de fato, nós somos, né? E ter essa humildade de saber que pode aprender com o netinho, pode aprender com o gatinho, sabe? E assim né? Então, se a tua criança, ela tá, sei lá onde, né? Hoje, à noite, né? Na hora de você dormir, fecha os olhos e procura ela. Onde você tá, né? Quero te reencontrar, quero te abraçar. Imagina você com a sua criança, né? Essa parte sua. Lembra, você não precisa crescer tanto por dentro para ser grande. Cresce só o suficiente, porque senão a vida fica muito chata. E a gente não quer ter uma vida chata. Agora, quanto a todas essas atrocidades do mundo, né? Realmente é muito triste, é lamentável. A minha criança chora de ver esses conflitos que acontecem no mundo aí até hoje, né? Assim, gente, parece surreal. Mas imaginar, talvez, que essa vida, ela é uma passagem, né? Que a gente recebe como uma experiência, como se viéssemos num grande teatro, assumindo papéis temporários, e assim de experiências que um dia, né, a gente volta para um outro mundo, e talvez olhar com compaixão essas pessoas que não têm amor no coração, de fato, né?
Porque o amor verdadeiro, ele é tão raro quanto a consciência nos seres humanos. E falta muita consciência para as pessoas, né? Muitos estão muito identificados com a matéria, achando que é só isso daqui, né? Falta o arco-íris, né? Para elas entenderem que o ideal seria ter uma conexão com o céu, com a sensibilidade, com o amor. Pessoas assim jamais faria mal para uma criança, né? Para um animal, ou por um ser humano, em troca de coisas materiais apenas, sabe? Então, é lamentável isso, mas é o que dá para ser, né? O Projeto Terra é um projeto de experiências e, como você disse no começo, o karma existe ainda, as pessoas continuam repetindo padrões, porque por não ter consciência, repetem os mesmos padrões, infelizmente, até um dia, né? Eu acredito que vão aprender, mas por enquanto é o que dá para ser, né? Então, existem 3 chaves douradas da felicidade que a gente usa nessa hora, né? Que é a aceitação, o que é, o que não é, não é. Né? Porque senão a gente vai sofrer muito, né? Aceitar, né? O que é a nossa realidade hoje do planeta, né? A gratidão por tudo aquilo que nós temos, agradecer o ovo frito no prato, agradecer a água que tomamos, agradecer o mínimo que a gente tem, a gratidão, porque isso traz alegria para o coração. E fé, né, que de um jeito ou de outro, né, tá tudo certo, apesar da gente não entender muito, é muito difícil realmente aceitar algumas coisas no mundo, né, mas que é um projeto, assim, temporário, né, que nem o Bhagavad Gita, né, fala das guerras, daqueles conflitos, mas que tudo isso vai passar, mas que deve ser muito difícil, né, algumas situações, né, gente, acho que ninguém disse que ia ser fácil, a encarnação. Não, tem muitos desafios e muito sofrimento também, mas tem muitas alegrias, né, gente, também, né? Vamos ver o lado bom também. Né? Bom, você acha que nós estamos num processo de expansão da consciência, onde nós já estamos chegando perto do limiar dessa mudança, né, da quarta, que nós estamos, né, terça, quarta e quinta dimensão? Então, nós já estamos aí empurrando tudo com muita rapidez, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa mudar. Não é um momento para voltar atrás, nós temos que mudar ou mudar. Então, é um processo lento, que pode ser doloroso para alguns, se você assim permitir, e, de repente, vai ser bom para aquelas pessoas que tiverem a criança aí, né, libertada, né, e que sabem que nós estamos nesse processo, não tem como voltar atrás. Mas o que você acha que nós estamos fazendo? Aqui nesse canal, né, Eliane, você está empurrando o povo para ter essa consciência, não tem como voltar atrás. O expandido não vai voltar ao que era, né? Olha, Ana, eu brinco com isso, né, com essa história da consciência, né, porque você pode perder a chave, você pode perder carteira, caneta, mas a consciência você não perde. Uma vez adquirida para sempre. São os verdadeiros tesouros do espírito. São as verdadeiras joias do espírito, é a consciência quando as pétalas dos chakras se abrem, e quando você dá aquele insight, você adquiriu aquela graça, daquele ensinamento, que se transforma do conhecimento, vira sabedoria, é teu para sempre, ninguém, né? Ninguém vai tirar isso nunca. Agora, eu acredito, em relação à expansão universal, que os portais, eles estão abertos, não é? Eles estão abertos. Você falou da 4ª dimensão, 5ª dimensão, os portais estão aí. Agora, acessa quem busca isso ou quem está pronto. Não é todo mundo que vai acessar. Quando você fala isso, sabe que me vem como imagem, assim, eu vejo assim, como se fosse que nessa imagem bonita que está atrás de você aí, esse cosmos, assim, que esses portais estão abertos, mas é como se fosse uma pirâmide. Ou seja, imagina uma pirâmide. A ponta da pirâmide é que vai acessar. E quando eu digo ponta da pirâmide, é quem está com a consciência mais expandida hoje. Porque quem está com a consciência totalmente ali fechada, porque não buscou, porque não acredita, porque tem preguiça. Tem preguiça, o ego é maior que ele, eu sei tudo, né? Então está na base da pirâmide, né? E provocando conflitos mundiais e fazendo um monte de... Sabe? Essas pessoas estão na base da pirâmide, e infelizmente é a maioria, tá? Infelizmente é a maioria ainda. Então, assim, a humanidade está pronta para o despertar? Não.
ainda tem muita gente que não sabe nem o que é isso, tá? Mas a gente tá junto para aprender a ensinar, né? Pegando outra imagem que me vem agora, né, nessa pirâmide, é que, olha que legal, se um visse ali na escadinha no degrau de baixo, desce a mão para o de baixo, procurando trazer ele um pouquinho para cima, tipo no ecoturismo, quando você vai, né, subir a montanha, você ajuda o coleguinha e o outro coleguinha te ajuda, e né, puxando o outro aí para esse caminho da expansão da consciência. Mas, assim, é como uma pirâmide. Eu acredito que quantos porcentos, né, faz parte desse pico? Quando eu falo isso, não é porque eu acho que eu estou no pico, não. Eu não sei onde é que eu estou nisso. Mas que eu acredito que seja assim. Quando falar, todo mundo vai despertar, não. Não. É só quem está sintonizado com isso, quem busca, não é? Assim, pede e receberá, né? Não tem uma coisa assim? Pede e será dado, mas as pessoas nem pedem. Se falar para a humanidade assim, ó, tá aqui uma lâmpada, o gênio da lâmpada, 3 pedidos, de repente a pessoa vai pedir, né? Assim, tô brincando, né? Eu quero o mineiro, né? Não, assim, eu pedi o queijo, né? Tem até uma piadinha, fala assim, eu quero o queijo, quero, né, uma namorada, mas não pede a paz mundial, né? Não pede uma consciência maior, não pede sabedoria. Se o gênio da lâmpada chegasse para mim hoje, falar, Eliane, você tem um único pedido, faz aí. Eu ia pedir sabedoria, porque com a sabedoria eu consigo o resto, né? Assim, como Salomão, ele era muito próspero, enfim, porque ele tinha sabedoria, ele tinha consciência expandida. Então, as pessoas nem pedem, não é? Como é que elas vão receber? Não estão nem na sintonia dessa quinta dimensão, desse amor supremo. Mas eu ainda acredito na humanidade, né? Eu trabalho para isso e eu acredito que o ser humano tem potencial, sim, e depende muito da boa vontade de cada um, das oportunidades que são dadas, né? E é claro que a sociedade tem, vamos falar de um karma coletivo, né? Infelizmente, a renda, né, muito mal distribuída, tem uma série de fatores aí mundiais, né, de falta de amor mesmo, que o mundo poderia ser bem melhor, né, como um todo, com certeza. As mudanças, né, que tem que vir para todas, né, em todos os aspectos, social, econômico. Isso, né, exatamente. Educação. Possa, né, ter uma boa educação nas escolas públicas, né, principalmente para que as pessoas não sejam obrigadas a tirar o suor para pagar uma boa escola, né, que a gente acredita que seja uma boa escola, quando todos deveriam ter a mesma possibilidade, né, de ter. Então, a gente tem que lutar por isso mesmo e a gente fica torcendo. Eliana, eu deixei por último para a gente passar aqui para o pessoal, não só o endereço da Consciência Cósmica, como vocês têm aí o site da Consciência, o Instagram da Eliane, que está aqui na descrição abaixo, então vocês vão poder entrar em contato para comprar uma lembrancinha, para comprar esses livros aqui, ó, maravilhosos. Também ela está lá pela Consciência Cósmica, ela entrega, né? Você pode receber em casa, escolhe qual que você quer e vale a pena, tá? Eu gostei muito desse aqui das historinhas, porque eu vou abrir aqui de vez em quando ao Léo e vou fazer aqui algumas brincadeiras também em termos de reflexão, tá? Para o pessoal. Agora, nós vamos ter um projeto mais na frente que eu queria deixar para vocês e que a Eliane, ela está muito expert nas viagens, né, com segurança, que ela já faz há algum tempo, e nós vamos estar aqui trazendo pessoas aí, pessoas não, nós vamos convidar vocês a participarem com a gente de alguns encontros, inclusive para expandir essa consciência que a gente quer. Então, nós vamos estar juntos. E eu vou pedir para vocês depois sugerirem aqui embaixo, nessa live especial, quais os lugares que vocês gostariam de conhecer em grupo para nacional e internacional. Qual é o sonho de vocês? Vamos colocar em prática aí o nosso arco-íris com pote de ouro, né? Então, vamos tentar agitar isso. Conta um pouquinho do nosso plano, Eliane. A Consciência Cósmica Turismo já tem uns 20 anos ou mais, né? A primeira viagem que fizemos foi em 99, 2000, então são 22 anos já. Então, a gente tem bastante experiência no turismo.
E aí eu falei, Ana, por que você não viaja com a gente? Não é como facilitadora? Você, né, é tão comunicativa e gosta dessa área, e é uma delícia viajar. E a diferença, o diferencial das viagens da consciência cósmica é justamente isso. Eu falo que é a cereja do bolo. Além de levar para lugares lindos, a gente sempre procura trazer uma pessoa, né, com uma consciência um pouco mais esperta, para que possa fazer um trabalho terapêutico de desenvolvimento pessoal. Então, depois do jantar, ao invés do pessoal ir dormir, é livre, vai quem quer, mas a gente sempre faz um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, ou uma palestra, ou uma vivência. Uma roda de fogueira, né? Isso, exatamente. Que não. Pode ser uma roda xamânica, aí vai de cada um, né? Então, eu convidei a Ana Maria para viajar com a gente, né? Falei, Ana, vamos fazer uma viagem legal, né? Aí ela falou assim, para onde? Aí ela mesma deu a ideia de pedir para vocês escolherem aí, ou darem algumas sugestões, né? Para a gente fazer um passeio. E tem lugares fantásticos, né? Assim. E aí pode ser nacional, internacional, né? Passeio de um dia. Internacional, a gente vai guardando dinheirinho para junho, que é a época mais quente, né? Lá para ou uma época melhor, né? De repente. E aqui a gente tenta fazer uma agora no próximo novembro, outubro, tá? Que também seria interessante. Um planejamento maior. Mas vocês têm que sugerir aqui para a gente fazer um levantamento dos lugares que vocês gostariam. Qual os lugares que normalmente as pessoas que estão aqui, além de Machu Picchu, que eu sei que é muito procurado, quais os lugares que você gostaria de fazer? Ó, tem gente falando aí, ó. Olha só. Inclusive, o Peru, eu estou levando um grupo agora em outubro, né? Eu vim, mês passado eu cheguei do Peru, eu amo o Peru, já fui 7 vezes, né? E quem sabe um dia você vai com a gente também, né, Ana? Sim, sim. Eu quero ir muitas vezes ainda. Você conhece o Peru já? Não conheço. Não, você vai amar, né? Quem gostaria de ir no Peru com a gente? Pessoal, marca aí. Machu Picchu, Montanha Colorida, as Montanhas Coloridas. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Vamos tentar organizar aqui uma turma, porque todo mundo me fala, Ana, vamos fazer um encontro. Eu gostaria muito de fazer um encontro. Aqui em São Paulo, nós temos alguns encontros próximos, alguns lugares próximos. Mas tem lugares que dá para a gente se afastar um pouquinho mais, que também vai sair em conta. A Eliane de Araújo, ela tem toda a segurança já de uma agência que dá para organizar o orçamento de todo mundo. Então, dá para fazer de uma forma mais profissional, inclusive, e com segurança, que é isso que importa, né? De repente, com tudo incluso, alimentação. Então, eu preciso que vocês coloquem quais os lugares que vocês gostariam de ir. Assim, eu gostaria de ir para tal lugar. Tá bom? Machu Picchu, né? Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso é lindo também. É o Portal da Chapada. Uhum. A gente está levando um grupo para o final do ano para Gaspar, Natal Encantado em Gaspar, né, no Fazenda Parque, né, nesse mundo lúdico, né? Egito, né? Egito, gente, vocês não querem conhecer Egito? Eu não fui ainda lá, Egito, tá vendo? Egito. Vamos para o Egito, Eliane? Vamos. Ainda vai o ano que vem, a gente organiza. Tem que ser um ano antes, porque tem gente que tem que planejar férias também, né? Além do dinheirinho, férias. E quem sabe, gente, o dólar abaixa, né? Que esse dólar tá muito, precisa baixar. Vamos organizar a turma que quer ir para uma internacional e para quem quiser ficar com a gente aqui por perto ou aí em alguns locais muito bacanas que a gente tem aí. O Brasil é tão lindo, dá para a gente fazer. E vamos levar também a Eliane de Araújo para o Espaço Nova Copula, que é uma experiência nova também, que também é ligada à linha indiana. A gente pode fazer lá muitas rodas de fogueira, nós podemos aí passar algumas terapias que a gente poderia estar fazendo lá ao vivo com vocês, que acho que seria bem interessante. Então, quem tiver afim, se coloca aqui à disposição, fala que viu aqui nessa live também. Nós vamos estar encaminhando tudo isso para que a Eliane também se organize e a gente possa criar um momento especial. Está chegando aí, agora de junho em diante, já estamos perto do Natal, né, gente? Mas dá para fazer ainda. Esse ano dá para fazer com você. Por que não? O Brasil, né? Internacional deixa para o ano que vem. Mas esse ano, né?
Dá para fazer. Nova Cocula é muito bonito. Eu conheci o templo deles, é muito lindo. Né? Agora eu preciso conhecer os hotéis lá perto, né? Lá tem 8 pousadas pequenininhas dentro da Nova Gokula, então talvez dá para colocar todo mundo lá, e se for um evento grande, eles fazem uma festa indiana para gente, que é muito bacana, então nós podemos aproveitar também a energia daquele local, então vai ser interessante, mistura um pouco cigano. Tem um guia amigo meu que já... Oi? Vamos misturar os ciganos com os indianos e dar tudo certo. A gente, é tudo amigo, tudo amigo. Não tem. Né? Eu acho lindo. Eu dirijo festas ciganas nas viagens, né? Isso, e é muito legal, porque o pessoal. Nossa, é muita alegria. É muito bonito. Abre-se um portal, né? Sim, quem sabe você vai participar. Você gosta na festa cigana? Adoro. Os meus mentores também são ciganos, é um casal. Olha, vamos fazer uma festa cigana em São Tomé das Letras? Sim, vamos lá, então. Com você. Quem quer ir com a gente? Quem quer com a gente? Escreve aí. São Tomé faz 20 anos que eu levo grupos lá, gente. 20 anos. Os meus últimos 20 réveillões eu passei lá. Festa indiana. Então, vamos organizar as pessoas que quiserem sair um pouquinho da toca, né? Conhecer pessoas que estão antenadas como nós aí na espiritualidade, aqueles que pensam fora da caixinha, as pessoas que estão antenadas, aqueles que falam, eu não pertenço muito àqueles passeios que estão querendo me levar, vem com a gente, que com certeza vocês vão ficar muito mais animados, com certeza. Pensa aí, vamos pensar, em outubro dá para fazer uma para São Tomé, porque aí o tempo já esquentou um pouco, porque é cachoeira, né? Tem que estar mais quentinho. Então, a gente se organiza, tá bom? Então, o pessoal vai escrevendo aqui. Eu sei que vai ter gente vendo isso mais tarde, porque nós temos aí 2 lives muito grandes hoje ao vivo, né? Dentro desse ritmo, por isso que tem menos gente hoje aqui. Eu sei, vou puxar a orelha de vocês, mas vocês vão estar todos aqui vendo a nossa live de novo, amanhã, depois de amanhã, e aí a gente está divulgando também. Então, marquem aí na sua agenda qual lugar que eu gostaria. Vamos todo mundo sintonizar no nosso sonho, hoje à noite? Para onde que a gente iria se a gente estivesse junto com as mesmas pessoas, pensando da mesma maneira? Olha que bacana. Vamos se antenar, e aí você escreve para nós aqui, tá bom? E a gente vai selecionar. Eliane, muito obrigada por todo esse conhecimento, por esse carinho que você teve com a gente também. Se você quiser deixar aí agora o seu contato, o endereço da Consciência Cósmica, quem estiver passando por São Paulo, pertinho da Paulista, super fácil. Fica a 2 quadras do metrô Brigadeiro, na rua Alberto de Oliveira, 72. Dá 7 minutos do metrô a pé, né? E o site, né, que é o conscienciacosmica.com.br, e você encontra lá a programação das palestras. O professor Lárcio Fonseca, né, vai estar lá, tá todo mês com a gente, né? Tem muita coisa boa lá. Olha o cartãozinho ali, né? Ficou transparente aqui no pedacinho. Ficou diferente, ficou bonito. Mas ficou cósmico. Dá para vocês verem, né? A estrela que ela falou tanto, é uma estrela cadente aí, ó. É o símbolo. E a gente vai ter uma festa cigana no dia 29 de maio também, para quem curte festa cigana. Aí, Ana, vai na nossa festa, Ana, você é minha convidada. Vamos nos organizar. Me manda aí o link do lugar, de como a gente se encontra. Muito bacana. É na consciência mesmo, vai ser na consciência a festa cigana. Então, gente, vamos se encontrar na festa cigana. Olha aí, quem está em São Paulo, que dá para dar um pulinho aqui, nas regiões São Bernardo, Santo André, e São Bernardo, Santo André e São Caetano, também está próximo aqui, Guarulhos, vem lá para a Consciência Cósmica, né? Não é você pode... Gente, não é para sair de casa só na manifestação da Paulista, não, hein? Né? Porque eu encontro um monte de gente que me segue e eu acabo encontrando uma turma lá. Não é só para ir na manifestação, é para fazer um trabalho de expansão da consciência. Vamos lá, então. A gente coloca aqui depois a data, tudo certinho, porque nós fizemos hoje tudo no improviso e eu não tinha essa data aí do encontro. Só quando já fui. Nunca foi. Então, a festa, pessoal, é assim, você não precisa saber dançar. Não é apresentação de dança,
nada contra, mas eu prefiro que nem tenha. Por quê? Senão a pessoa fica se comparando, né? Olha como dança bem, né? Não, é lindo, mas não precisa, porque é um pouco terapêutico. A gente pede para você levar uma saia. Se não tem saia cigana, improvisa. Põe uma saia indiana, uma saia florida, pega as bijuterias todas aí douradas, né? E a gente até empresta, a gente leva lá umas 10, 15 saias, para quem não tem, se chegar mais cedo, a gente empresta saias também. Aí nós damos um leque para cada uma, aí coloca a música, e aí você treina o que nós falamos no início, né, da nossa conversa, aí a liberdade de ser, entendeu? Você sentir a música, e você vai soltando os movimentos, e é lindo, né? Com o leque ali, e de repente flui tudo muito lindo. E algo lindo dos ciganos que eu acho, sabe? Que eu acho lindo, é o seguinte, uma frase que fala, que é bem consciência cósmica, né? O céu é o meu teto. O planeta Terra é a minha casa. E a liberdade é a minha religião. Isso é bonito. Né? Tem tudo a ver com o verdade. cigano. E depois um dia a gente vem aqui, gente, que eu curto muito. É que a gente não pode colocar aqui a música de Santa Sara, que é muito lindo, porque tem direitos autorais. Aí eles não deixam a gente colocar o vídeo para frente. Mas, de repente, a gente traz a Eliane de Araújo para a gente contar a história de Santa Sara, que é muito bonito e tem uma data específica, né, para comemorar o dia de Santa Sara. Dia 24. Por isso que a gente vai fazer a festa dia 29, que é o domingo seguinte, entendeu? Sim. Que é em homenagem a Santa Sara Kali, né, que é a protetora do povo cigano, que é uma santa católica, inclusive, né? Uhum. Então, e dá para a gente entender também como que ela foi perseguida, né, de uma certa maneira, e como ela ajudou Jesus, né, numa época difícil também. Então, sim, vamos ficar antenados, vamos tentar participar da festa cigana. Eu vou colocar aqui para vocês numa próxima live, tá bom? E aí todo mundo vai saber também, não tem problema nenhum, tá? Amanhã nós vamos estar com o nosso amigo Walter Trebes, tá? Que vai estar aqui com vocês e também vai estar passando muita coisa bacana a respeito desse momento que nós estamos vivendo aí da transição. Eliane, muito obrigada, espero que Deus te acompanhe aí pelo seu caminho e pelos nossos encontros, que vão ser mais encontros que a gente vai ter, e vai dar tudo certo. Vamos viajar pelo mundo aí. Ok, eu que agradeço o convite, e posso só fechar em um minuto, que a gente não falou do propósito. Ah, sim! Pode falar. Não, é um minutinho. Só a ideia, né? Sobre o propósito de vida. Sim, sim. Eu vejo isso de uma maneira saudável, ter um propósito de vida. Eu contra as ideias. É bom você ter metas. Metas são mais curtas. Agora, esse propósito, eu tenho um propósito, né? O sonho da minha vida, por exemplo, é me formar. Tudo bem. Eu imagino assim, aí quando a pessoa se forma, é como se aí acabasse a vida ali, tem um abismo, aí acabou a motivação dela, né? Então, assim, propósitos de vida, meu propósito de vida, toma cuidado com isso, porque isso também frustra um pouco, mesmo você conseguindo, porque você atingiu o propósito, né? Eu consegui aquele carro, aquela casa, tá, e agora? E agora, entendeu? Aí entra num vazio. Então, tenha metas e vai vivendo aqui agora, né? Se você quiser colocar um grande propósito, é seguir a sua própria natureza. O girassol nasceu para ser girassol, a violeta para ser violeta, a tua vocação vai te levar a desabrochar, né? De acordo com os seus dons e talentos, seja em que área for, na área da informática, da medicina, da literatura, não importa. Mas, assim, o propósito, qual o propósito, né? Aquela coisa assim, gente, toma cuidado, tá? Porque se você não consegue, você se frustra. E se você consegue, acabou e agora, né? Tenha pequenas metas e fica muito centrado no agora. No aqui e agora. Né? Agora tá tudo bem? Tá tudo bem, então calma. Né? Vai vivendo hoje, amanhã você vive hoje de novo. Só por hoje eu vou viver em paz e em equilíbrio. Vou procurar estar centrado, sabe? Então, é assim que eu vejo, né? Resumir, assim, da forma como eu sinto essa viagem, propósito, né? Propósito é estar aqui agora e bem. E ter metas, sim, ter metas, quero me formar, né? Amanhã eu tenho planejamento, quero fazer uma viagem. São pequenas metas, nesse sentido, né? O propósito da vida é aprender a viver o aqui e agora com paz.
Sem medo de ser feliz, né? Paz, alegria. Isso aí, gente. Obrigada. Beijo, viu, a todos. Obrigada, Ana, pelo convite. Muito obrigada. Vai ser o início de uma grande jornada, com certeza. De qualquer maneira, muito obrigada. E conto com vocês, amigos, amanhã também com nossa live do nosso amigo Walter Trevitz. Fiquem com Deus e namastê. 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 Obrigada.